Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer para vocês mais um vídeo e mais um Respostas de Palha. Hoje a gente vai falar sobre o cadáver de Rox de Shebeck e a ressurreição desse personagem. Vamos também falar sobre a possibilidade do Loki entrar no bando, mas comentando alguns obstáculos e soluções para esses obstáculos. E por fim, vamos falar de como a Bonnie, somado com outro poder insano de Akuma no Mi dentro desse universo, pode trazer uma resolução absolutamente maravilhosa para Bartolomeu Kuma. Então, se você já gosta desses temas, cara, não esquece daquele like, se inscreve no canal, se junte a essa tripulação de mais 600 mil membros, cara. Junte-se à grande frota dos Chapéus de Palha. E no mais, é isso. Simbora para as perguntas e para esse vídeo. Sidney.bx. Se a Bonnie for viajar com o bando, ela pode encolher o Loki para ele viajar junto também. Sidney, essa é uma possibilidade real, né? Se o Loki quiser, né, aceitar essa ideia e a Bonnie conseguir imaginar um futuro onde ele encolhe, isso pode muito bem ser estabelecido ali entre os dois, o Loki encolher e ficar ali de um tamanho que consiga entrar no Sunny e viver ali tranquilamente. Mas isso implica em diversos outros fatores, né? Muito provavelmente com essa diminuição de tamanho, em mais de 10 vezes menor, a força dele também seja reduzida. O que vai acontecer também com o Mjolnir? Vai ter que ser reduzido pela coruja lá da livraria de Elbaf para poder também caber nas mãos dele agora. Então vai ficar tirando muito da identidade do personagem. O Loki é um gigante com sangue dos gigantes malignos, dos gigantes ancestrais. Então se você pega ele, diminui ele, eu entendo que torna ele alguém mais provável de entrar no bando e figurar ali com a galera, ficar de boa na lagoa, mas é a identidade dele. O cara tem quase 70 anos de idade, ele viveu sendo o que ele é, então a gente vai pegar a identidade, quebrar o meio só pra gente conseguir encaixar ele dentro do bando e ser algo favorável, porque pra um desejo nosso, eu não acho muito bacana, tá? Não é o que eu penso pro personagem. Eu acho que ele pode sim substituir o Hairudin e liderar, né, os piratas guerreiros gigantes e assim se tornar um aliado à grande frota dos Chapéus de Palha, ou quem sabe até criar outra ramificação dos piratas do Loki, valeu e pipipi papapá. E aí se juntar ao Luffy dessa forma, né? Sem necessariamente ter que se juntar ao bando do Chapéu de Palha em si. Eu acho que não encaixa ali, né? Muito pelo tamanho dele também e pelo nível de força. O cara é simplesmente um monstro. Se colocar o Loki ali, vamos fazer um paralelo. Quem do bando do Barba Negra iria enfrentar ele? O Aokiji? E aí tu vai tirar o Sanji de enfrentar o Aokiji, o Zoro de enfrentar o Aokiji, o Zoro de enfrentar o Shiryu. Não me parece encaixar muito na balança de poderes entre os piratas. O Loki é um fator que parece desequilibrar e muito pro lado do Luffy se juntar ao Chapéu de Palha. Agora, tamo aí também com a Árvore Adão, né? Então por que não pegar uma porrada de madeira, mano, botar o Frank ali pra fazer a magia dele e simplesmente criar outra embarcação paralela, né, como se fosse uma embarcação de suporte, só que aí seria muito maior do que o Sunny. E eu acho que isso na prática, com a navegação do Chapéu de Palha, avançando por ilha a ilha, irmão, ia ficar esquisito. Imagina só também a gente ter um gigante, a gente nunca teve um gigante no bando, agora pensa só nos arcos anteriores, a gente com um gigante no bando. Ah, todo mundo entrou no bar ali em Mocktown. Ah, o gigante vai ter que esperar do lado de fora. Ah, todo mundo tá entrando ali em Water 7, que bacana, entraram ali na galera. O gigante vai ter que ficar do lado de fora. Ah, mas pera aí, mano. A gente chegou aí na Ilha dos Tritões e tal. Ah, não é tranquilo. Na Ilha dos Tritões é tranquilo. Enfim, por mais que existam gigantes no universo de One Piece, parece que o Oda não tava querendo contar com um deles dentro da tripulação pra contar a narrativa que ele quer contar. Porque, cara, vai ter que adaptar algumas coisas, né? A própria mudança necessária pro Sunny ou necessária pro próprio Loki tendo que diminuir, não é uma parada que agrada tanto assim se você pensar no próprio personagem em si, ou até, sei lá, na navegação prática dos personagens, né? Então, eu acho que o Loki não entra no bando, eu consigo ver que todos os obstáculos que a gente cria aqui podem ser, cara, solucionados de alguma maneira criativa, afinal, os poderes de Frutaí estão aí pra isso, pra gente conseguir também, cara, moldar um pouco da realidade desse universo
para o que a gente deseja e aí criar uma teoria. E aí cabe a Oda ou não seguir por esse caminho, se ele imaginou isso ou não, ou se ele realmente quer, né? Que no fim das contas é o mais importante. E detalhes sobre os poderes da Bonnie. Nessa última segunda-feira a gente estava lá no Dawn Podcast e eu trouxe uma ideia que eu queria muito colocar aqui no canal também para todo mundo ficar ligado, que é a seguinte: a Purim tem o poder de tirar as memórias da pessoa, editar elas e até colocar de volta. Então imagina só se o destino acaba por unir, né, a Purim e a Bonnie em alguma circunstância. Dessa forma, a Purim conseguiria pegar as memórias da Bonnie, tirar elas da criança e colocar no Kuma, porque a Bonnie vivenciou tudo que o Kuma viveu naquela memória de bolha, né? Naquela bolha de memórias. Então ela mergulhou ali, ela viu tudo, ela vivenciou, ela tem essas memórias vivas nela. Então a Purim poderia pegar, recortar essas memórias da criança, que sofre muito com isso, colocar no pai dela, e aí o Kuma volta a ter suas lembranças e volta a ser quem ele era, podendo estar vivo aí, tranquilo para sempre, porque ele merece demais, ou quem sabe até, como eu sempre digo, né, em um lampejo, para poder olhar para Bonnie, agradecer, parabenizar ela pelos 10 anos, agora 12 de vida, e simplesmente isso, né, eu acho que seria muito bonito. Peter __ Brito, onde está o corpo de Rox de Shebeck? Onde está o corpo de Rox de Shebeck e onde está o corpo de Goldie Roger? São perguntas que assombram o fandom de One Piece, assombram essa comunidade e todo mundo fica se questionando. Agora, eu acho que para o corpo do Shebeck existem 3 possibilidades interessantes. Eu vou levantar por ordem de, cara, intrigância. Palavra que não existe, mas vocês entenderam o sentido. Eu acho que primeiro é o corpo estar em Marejoa. A gente sabe, através da participação de Imu-sama, que existem salas congeladas ali. Então a gente pode congelar também um corpo para, de alguma forma, renascer esse cadáver. Pensa só, né? Existem poderes dentro desse universo que são capazes de renascer figuras já mortas há muitos séculos, há muito tempo. Então pode ser que dentro daquelas cápsulas ali, né, congeladas, a gente tenha não só um chapéu de palha gigante, mas também o corpo de alguma figura ancestral, talvez o corpo do próprio Joy Boy, talvez o corpo do próprio Goldie Roger, talvez o próprio corpo de Rox de Shebeck. Agora, eu me questiono, se eles guardam esses corpos, esses cadáveres, para que eles estão fazendo isso? É com o intuito de renascer eles e colocar um exército de gente tão poderosa ao seu controle? Será que Imu-sama, com seus poderes quase infinitos, já não conseguiria ter feito isso? Ou será que ele precisaria, por exemplo, da Kage no Mi do Gekomora para roubar uma sombra e colocar num corpo desse calibre? Será que ele está esperando pegar pessoas muito poderosas para pegar a sombra delas, jogar dentro de um cadáver desse e ter, cara, um guerreiro de elite insano sob seu controle? Eu não acho que siga muito por aí, tá? Apesar de ver a possibilidade, eu não acho que o governo mundial esteja segurando cadáveres de pessoas tão importantes assim. Porque, cara, nesse período de 800 anos, eu acho que eles já conseguiriam ter encontrado recursos e maneiras pra fazer eles voltarem à vida. E aí, mano, Edo Tensei, vai pra cima, enfia a porrada nos caras e valeu. A outra possibilidade, a segunda, bem Birulei Bitetei, é a seguinte: imagina só se o corpo, o cadáver de Rox de Shebeck, somado também a várias riquezas e tesouros, é o grande tesouro do Captain John. Imagina se naquele bracelete que estava com o Luffy e foi passado para Bug esteja simplesmente o mapa para encontrar o cadáver de Rox de Shebeck. A gente sabe que o tesouro do Capitão John é considerado um dos grandes tesouros de One Piece, né? Tava lá com o Luffy, passou pro Bug, tá tudo relacionado ali, agora ambos são Yonkous, então eu espero e acredito que ainda vai ter alguma importância. Então pode ser que se trate do cadáver de Rox de Shebeck. Mas eu acho que o melhor palpite aqui que a gente pode trazer é que o cadáver de Shebeck, cara, ou sumiu, né? Ou evaporou ali em God Valley porque a ilha simplesmente foi apagada da história. E se o Shebeck tivesse lá morto, irmão, apagou, GG, sumiu pra sempre. Apesar da gente saber, né, que a alma dele tá figurando ali no corpo do Barba Negra. Isso eu não tenho dúvida, irmão. Isso eu não tenho dúvida. Barba Negra, ó. Esquece, grávida do Shebeck. Então qual é a última possibilidade aqui, cara? É que simplesmente esteja em Hachinosu. Hachinosu era a ilha onde os piratas Rox foram formados. Se a gente fizer um paralelo com Gold Roger, o Roger nasceu em Logtown e morreu em Logtown.
Onde está o corpo dele, a gente não sabe. Mas os Piratas Rocks foram formados na Ilha Ratinosso. A gente sabe que o fim de Rox the Shebeck foi em God Valley, mas quem disse que o corpo dele não foi levado de volta para ser enterrado na ilha em que ele formou os seus piratas? Na ilha que, inclusive, pode ser a sua de origem. Então eu acho que o corpo dele retornar para onde ele fundou a sua tripulação é algo que teria sim um significado. Inclusive, quem é que vai usurpar o trono de Shebeck depois do fim dos Piratas Rocks? Ochoco, outro pirata Rocks lendário. Ele vai lá pra Ratinosso e se torna, cara, o líder, né, daquela região. Então quem disse que ele não acabou levando o cadáver de Shebeck pra lá, enterrou seu capitão como uma forma de honrar também ele, apesar dos Piratas Rocks, né, não parecerem ter muita honra ali envolvida. De todas as formas, eu acho que o corpo do Shebeck tá ali também seria interessante, por quê? Porque justificaria algumas tomadas de atitude do próprio Barba Negra. Ele pegou e usurpou o trono do Ochoco, se tornando então o rei, né, o líder de Ratinosso. E eu acho muito curioso, porque o Oda fez absoluta questão, cara. Ele virou e falou, irmão, eu vou colocar simplesmente o Gecko Moria indo para Ratinosso. Alguém que tem poder para pegar uma sombra poderosa, colocar num cadáver e simplesmente revivê-lo. Cara, para mim, essa possibilidade do corpo do Shebeck, do cadáver dele tá em Ratinosso, o Gecko Moria ter se juntado à narrativa do Tite para conseguir renascer o cara, irmão, para mim é muito forte. Só que o destino brincou com eles. Por quê? Cara, provavelmente o Tite estava esperando alguém muito poderoso para pegar a sombra e colocar no Shebeck, porque a gente sabe que quanto mais forte a sombra, mais forte o cadáver renasce. Quem caiu nas mãos dele agora, cara? Se não o próprio homem que junto de Gold Roger derrotou Rox the Shebeck. O Garp estava ali, mas ao mesmo tempo que eles conseguiram o Garp, o que aconteceu? O Gecko Moria fugiu. Então ele conseguiu a sombra, ele tinha o cara que roubaria a sombra e colocaria no cadáver, mas acabou não conseguindo, né? Então eu sinto que o Oda tá flertando ali com essa ideia, né? O próprio Gecko Moria também conseguiu renascer vários Piratas Rocks, então eu sinto que tem alguma coisa sendo construída ali. Então o cadáver de Rox the Shebeck estar em Ratinosso, contando também com a presença do Gecko Moria, que o Barba Negra pode, mano, simplesmente pegar ali e falar, irmão, tu vai renascer esse cara, e eles fizerem esse processo, cara, tá tudo encaminhando pra uma ressurreição de Rox the Shebeck. E aí é isso, né? Quem sabe até não existe uma maneira, né, do Tite que, cara, tem 3 almas no corpo, pelo menos 2, a dele de Shebeck, tá no barrigão, arranque simplesmente a alma do barrigão e coloque no cadáver do Shebeck, revivido pela sombra. Enfim, são possibilidades aí para um retorno de Shebeck, uma ressurreição nesse personagem em forma de cadáver, mas também, quem sabe, com a sua própria alma original. E aí é ver também o que poderia se desenrolar disso, né? Porque o Barba Negra tem o ego gigante de ser o seu próprio capitão e comandar sua própria vida, ou a partir do momento que nasce Rox the Shebeck, que renasce, né, Rox the Shebeck, ele acaba sendo uma figura secundária. O Shebeck vira meio que o capitão da sua vida e ele se torna um braço direito, ou enfim, alguém, cara, subordinado a essa figura. É doido pensar nisso porque, pra mim, o Barba Negra é uma figura de autoridade gigantesca. Ele é um pirata, ele é um cara que tá caminhando ao lado do Luffy durante toda a jornada e tá crescendo em paralelo ao protagonista. E isso, cara, a gente sabe, em uma história, uma narrativa, em um shounen, é gigante. Ele, pra mim, vai ser o vilão final de One Piece. Mas se esse plot da ressurreição de Shebeck é criado, é realizado, o que acontece com o Barba Negra? Ele vira uma figura secundária? O Shebeck vai enfrentar, sei lá, o Garp de novo? Entendeu? Não fica um pouco confuso isso, mas ao mesmo tempo pode ser que todo o plano de vida do Barba Negra, como eu já mencionei aqui, seja para de fato honrar a vontade de Shebeck. Afinal de contas, ele é o sabre de Shebeck, ele é a ponta de sua espada. Ele é o cara que tá dando continuidade à investida desse homem que morreu há 38 anos. Então, cara, renasceu o Shebeck, venceu Imusama. Quem é que vai assumir o trono desse mundo? Quem é que vai chegar no mais alto patamar? Vai ser o Shebeck ou o Shebeck vai ser como se fosse agora a espada do Barba Negra? Isso mexe com o meu tico e teco, cara. Pra mim, o Barba Negra teria que figurar como uma figura superior ao próprio Shebeck. Que, cara, em questão de nível, força e tudo, vai ser uma insanidade total. Só que é aquilo, eu espero que o Barba Negra consiga exercer algum tipo de controle sobre o Shebeck, nessa forma renascida ou não, né? Pra aí, cara, dar uma direção mais Barba Negra figura central.
não o Shebeck. Apesar de que o Shebeck, né, vai ser o que vai ser. Meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Espero que você aí tenha gostado. Tamo voltando aí cansado de 4 dias de Friends. Participamos também do Dom Podcast. Foi tudo espetacular, cara. O carinho que a gente recebe em eventos como esse, juro pra vocês, cara, é o maior combustível pra hoje. Eu tá cansado pra dedéu. E falar, irmão, não tem como não gravar um vídeo hoje. Não tem como não produzir um conteúdinho aí pros caras jantar ou almoçar, né? Quem sabe, consumindo um chapéu de palha. Pra tá comendo a gente e assistindo o almoço. Do fundo do meu coração, obrigado a todo mundo que apareceu lá, trocou uma ideia. A gente fez questão de ir em absolutamente todos os dias, porque a gente sabe que tem pessoas que só podem ir no dia gratuito, que foi na quinta-feira. A gente sabe que tem pessoas que não podem ir na sexta-feira, você pode ir no final de semana porque tá trabalhando. Enfim, a gente fez questão de ir porque queria ir e queria muito trocar uma ideia com vocês. E falou com todo mundo que era possível falar. Foi, cara, abençoado. E se por acaso você não viu a gente, cara, vão ter mais Anime Friends, vão ter mais eventos. A gente espera estar aí também, cara, contribuindo sempre com essa comunidade maravilhosa que é de One Piece e também de anime em geral, beleza? Mais uma vez, obrigado do fundo do meu coração por esse carinho, cara. É o que faz a gente acordar todo dia, seguir em frente, sentar aqui e começar a escrever roteiro, apesar desse vídeo aqui ter sido 100% improvisado, porque, pelo amor de Deus, também, tô voltando de viagem, tô muito cansado. É isso, galera, muito obrigado. A gente se vê, sem sombra de dúvidas, no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu! Pode parecer criado super rápido, parabéns aí pela campanha do Fluminense Futebol Clube, foi incrível o que eles fizeram, cara, chegar na semifinal de uma Copa do Mundo de Clubes superando, cara, Al Hilal e principalmente Inter de Milão, foi realmente insano. Parabéns aos clubes brasileiros, Flamengo foi fantástico, Botafogo foi fantástico, Palmeiras foi fantástico e o Fluminense conseguiu superar todos, sendo talvez o mais fantástico de todos por ter chegado tão longe numa chave difícil, bem difícil. Então parabéns aí pra todo mundo que acompanha esses clubes, hoje tem Real Madrid e... vamos ver, né? Vamos ver. Dentre os clubes que estão aí, eu prefiro que o Real ganhe, porque o Real é o maior clube da história do futebol mundial mesmo, e é isso.